Então, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. O meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo nós vamos fazer um comentário a respeito da lição bíblica. Deixa eu mostrar aqui a vocês. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Estamos comentando a lição de número 5, o Lamento de Jó. Esse é o título dessa lição, tá certo? Nós vamos ver aqui algumas coisas importantes para o nosso entendimento. Vamos ver aqui, primeiramente, o textual. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, verso 24. Já em outros versículos, já em outros vídeos, já explicamos que tipo de literatura, gênero literário é o livro de Jó, quem escreveu, a época, a circunstância geográfica, política, social e econômica. Aí, caso você não tenha acompanhado estes vídeos, recomendo que você venha ver os demais vídeos no nosso canal, que se chama Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. E se Deus permitir, vamos sempre estar aí produzindo vídeos ao vivo pelo Facebook. E depois, se Deus assim nos ajudar e permitir, vamos também estar aí no YouTube, ao vivo, trabalhando as questões da teologia, da filosofia e demais coisas. Bem, voltando aqui ao tema, ao assunto, a verdade prática é a seguinte: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Aí nós temos a literatura bíblica, a leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 26. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque vai ocupar nosso espaço. Eu quero resumir nosso vídeo ao máximo para ser bastante objetivo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas você pode depois consultar em casa esses 26 versículos do capítulo 3 de Jó, que é a base para essa lição. Bem, o objetivo que deve ser conseguido nessa lição é o seguinte: explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Então, o objetivo é, na verdade, mostrar como Jó era humano, assim como eu e como você. Objetivos específicos: esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como escape. Você vai ver no discurso desse capítulo 3 que naquela situação em que Jó se encontrava, depois de terríveis caos que estava acontecendo com ele, Jó começa a entender que a morte seria algo bom para retirar ele daquele sofrimento. Então ele vai fazer aí, vai procurar tentar justificar essa situação. Segundo ponto, aclarar que o desejo de Jó em ser como um abortivo. Por que Jó é, faz referência a ser como um aborto? Por que ele diz isso? Né? Lembrando que ele está externando um sentimento totalmente angustiado, ele está numa angústia profunda. Tá? Terceiro tópico, pontuar que Jó representa os que, em situação de desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Então, as pessoas que são, por exemplo, aqui próximo ao nosso tempo, as pessoas que são torturadas, tá? Por, em alguns países onde não permite a fé cristã, a fé evangélica, a fé bíblica, a fé autêntica. Muitas pessoas são torturadas. Na época do Império Romano, centenas e milhares de pessoas eram torturadas. Então, essas pessoas, elas não vão ficar sofrendo assim com a boca fechada. Vão externar algum tipo de sentimento ruim, tá? Não vai ser uma coisa boa, porque é uma tortura, é um sofrimento. Estão sendo vitimados, né? E assim está acontecendo com Jó. Mas vamos entender isso aí. Mas o interessante é que Jó
em hipótese nenhuma, deseja, tá? Mesmo falando do aborto, mesmo falando que a morte seria importante para aquela situação, para acabar com aquele fim. Então, muitas vezes a gente está em um momento espiritual, econômico, social e cultural em que um dia X, por exemplo, hoje é domingo, mas esse domingo eu estou passando por uma terrível tribulação. Um exemplo, tá? E assim eu não consigo nem pensar em mais nada. Aí qual é o sentimento automático do humano? É o quê? Que esse dia acabe. Deixe de existir. Que a segunda-feira venha e seja melhor do que hoje. É isso que está acontecendo com o Jó. Quando ele faz referência também a seu dia de nascimento, né? Vai amaldiçoar. Nós vamos entender também o que significa esse termo amaldiçoar, tá? Então, o ponto central para entender o lamento de Jó é que o lamento de Jó revela toda a sua dor como humano. Jó, como humano, sofreu. Não foi isento, tá? Não foi isento. Jó, tendo uma fé muito grande em Deus, não foi isento de sofrimento, da provação. Quanto mais eu e você, tá certo? Bem, temos aqui a introdução da revista que diz assim: entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivo? Diante de tanta tristeza, tanta angústia, tanta dor, após 7 dias, mudo em seu canto, Jó agora utiliza 3 perguntas e cria aí pelo menos 17 maldições. Isso mesmo. Quando você vê Jó capítulo 3, do verso 3 até o verso de número 9, você vai encontrar cerca de 17 maldições. Isso mesmo. São 17 maldições que Jó está atraindo para si, para como se fosse uma busca para que se livrasse daquele tormento. Tá? E nós vamos entender porque essas maldições elas não são a mesma maldição que está em Jó capítulo 2, versículo 9. Tá? A palavra maldição em Jó capítulo 2 não é a mesma, não tem o mesmo sentido de Jó capítulo 3, versículo 1. Né? Que assim, depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Já no tópico 1, vai trabalhar sobre o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Então, aí você vai ter o subtópico 1, 12, 3. O 12 diz assim: que em lugar da memória viesse o esquecimento, que em vez da ordem viesse o caos. Então, Jó está em uma crise, tá? Querendo entender o que está acontecendo. Não existe aí uma resposta para Jó de imediato, tá? Jó quer encontrar uma resposta, Jó quer encontrar uma solução e não encontra de maneira nenhuma. Tópico 2. Segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Aí você vê o subtópico, descansar em paz. Bem, os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. Né? Jó está agora contestando. Depois do versículo 11, Jó agora vai questionar as coisas. E o subtópico 2 diz assim, livre de tribulações. Aí aqui eu quero destacar o que o autor está dizendo aqui, uma coisa importante. Diz assim, Jó queria ficar livre daquelas tribulações, né? Ele diz assim, ele desejava ter sido como um morto, um feto que nunca viu a luz. Verso 16. Um feto, a palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como morto, possui o sentido de um aborto espontâneo. E é traduzido dessa forma em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, Salmo 58, versículo 8. Aqui em nenhum momento Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Aí você vê o subtópico 3 do tópico 2, uma realidade para o cristão.
Já no tópico terceiro, que é o final desse estudo, diz assim: terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. Aí, subtópico 1, vale a pena viver? Diante da dor, será que vale a pena a gente viver e continuar acreditando, continuar que as coisas vão mudar? Tá certo? Então, Jó está perguntando. A palavra hebraica Amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Aí tem o subtópico 2, sem o favor de Deus, e o subtópico 3, o do tópico 3, terceiro, tá? Um caminho de sabedoria e maturidade. E por fim temos a conclusão. Bem, resumindo esta lição, tá? O lamento de Jó, realmente Jó não vai entender o que está acontecendo com ele. Ele não conseguiu entender o que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2, que havia uma ação, tá, satânica, demoníaca sobre a vida de Jó. Isso ele não sabia. Imagine que você está em um mundo onde não existe a Bíblia por escrito, tá? Onde não existem muitos ensinadores judeus, cristãos, profetas, tá? Onde não existem igrejas e você está ali vivendo sua fé em Deus baseado na revelação, na intervenção de Deus na sua vida. E de repente, de uma hora para outra, sem aviso prévio, tudo que você tem perde, você adoece, ninguém lhe ajuda, o mundo para você acaba, na verdade. Então, Jó está aí querendo descobrir, entender e buscar até mesmo um refúgio na morte. Ou seja, queria que aquilo que, mesmo que a vida social dele não pudesse voltar, tá? Que sua vida pudesse chegar ao fim e assim descansar em paz. Bem, dando um resumo geral, vamos entender uma coisa importante. Alguém poderia perguntar, por curiosidade, sobre quanto tempo durou a aprovação de Jó. Será que Jó durou um mês? A aprovação de Jó durou um mês, 6 meses, um ano, 10 anos? O que os estudiosos, pesquisadores do tema sabem sobre isso? O que eles podem nos dizer? Ainda que tal resposta não seja exata, tá? Extraída diretamente dos textos bíblicos, com versículos e tudo mais, alguns estudiosos acreditam que o terrível sofrimento, a terrível prova de Jó durou cerca de um ano. Algumas pessoas, é, alguns pesquisadores afirmam que a aprovação de Jó durou cerca de um ano. Então é muito tempo nisso, 365 dias contínuos de sofrimento, de angústia, de calamidades, de situações terríveis. Então a pessoa Fernando Silva. Fernando, bom dia, meu irmão. Vamos fazer uma live? Vamos fazer sim. Eu sou assim, como é que se diz? Eu estou fazendo este vídeo aqui hoje porque eu encontrei uma lacuna no meu tempo, entendeu? Eu não tenho nada programado. Geralmente eu faço um vídeo hoje em dia, assim, quando deu, tipo assim, me acordei, tomei um café e tudo mais. Tem um tempinho eu faço, entendeu? Mas eu vou procurar fazer com você, tá? De maneira respeitosa, esse debate aí entre um tema que você sugeriu, eu achei muito importante, tá certo? Se a Bíblia é a palavra de Deus ou se a Bíblia não é a palavra de Deus. A gente vai fazer essa live, tá certo? Vamos conversar um pouco, tá certo? E assim compartilhar nosso conhecimento, tá bom, meu irmão? Tá certo? Bem, dando continuidade aqui ao vídeo, é, então Jó, provavelmente o sofrimento de Jó durou cerca de um ano, tá? Segundo alguns pesquisadores. E para muitos antes, Jó amaldiçoou seu dia de nascimento. Jó suportou um mês com dores inimagináveis. Depois que acontece aquilo, tá? No capítulo 2, você vai perceber que vai passar cerca de um mês, tá? Nessa situação. Depois, os dias vão se passando, chega os amigos de Jó e assim toda a história vai continuar. Ao estudar essa lição, eu meditei, eu refleti e entendi o seguinte,
Eu quero compartilhar aqui com você, ainda que Jó, veja só, ainda que Jó suportasse até o final toda aquela situação com fé e morresse, ou continuasse vivo, tá? Entenda o seguinte, mas isso não ia adiantar se Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua intervenção, deixasse de agir sobrenaturalmente, visivelmente e invisivelmente para defender e restaurar Jó. Se Deus não fizesse isso, Jó, nada do que Jó fizesse iria adiantar em nada. Vamos ver aqui Salmo 127, versículo 1, para a gente tentar entender o que eu estou dizendo. Então, mesmo que Jó fosse um homem ferrenho, né, de fé, e a mão dele caísse e tudo mais, né? Mas se Deus não tivesse na causa de Jó, não ia adiantar a fé de Jó. Vamos ver aqui Salmo 127, versículo de número 1. Vamos ver aqui, para vocês entenderem o que eu estou tentando explicar. Vou pegar aqui. 127 de Salmos, versículo 1. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, isso é o que eu estava tentando explicar para vocês. Porque Deus tem que estar na frente, tá? Deus tem que estar aí ajudando, né, Jó. E sem isso, não iria adiantar em nada, né? Bem, veja só, agora eu quero falar para vocês sobre a palavra amaldiçoar, que se encontra no capítulo 3, o versículo 1. Bem, a palavra amaldiçoar tem um verbo, tá, no hebraico, usado nessa passagem, que é kalal. E esse verbo denota o seguinte: trata-se, é, tratar com menosprezo e desprezar. Ou seja, eu poderia, em vez de deixar a palavra amaldiçoar, esse verbo amaldiçoar, por menosprezar ou desprezar. Ou seja, Jó estava menosprezando e desprezando o seu dia. Ou seja, o que estava dizendo com isso? Que aquele dia que ele nasceu não tinha nenhum significado para ele nesse momento. Um dia tão bom de vida, agora se torna um dia tão ruim, tão triste. Tá? Ele está desprezando o seu dia. Mas essa palavra hebraica é diferente do que está em Jó, capítulo 2, versículo 9, onde eu já expliquei em outros vídeos. Jó requer que, em certo sentido, quando você vai ver os versículos do capítulo 3, Jó vai tentar entender que as leis da física, da qual ele não sabia e nem compreendia como elas funcionam, porque Jó está aí falando sobre leis da física. Se você pegar aí, por exemplo, o versículo de número 6, assim, a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano. Verso 9, escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venham, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Está falando que as estrelas poderiam deixar de ter luz, tá? Isso é impossível, né? Então, Jó não compreendia como as coisas do universo, tá? O universo físico na Terra esférica existia. Como isso acontecia? Jó não sabia disso. Só depois não vamos saber, tá? Então veja Jó capítulo 1, versículo 9. Jó precisa aprender que, embora Deus seja transcendente, Deus opera de maneira racional e logicamente. Ou seja, Deus, quando entra na história humana, nós podemos compreender Deus, tá? Mas nunca essa compreensão nunca é, tá? Nunca é
a ideia de que eu posso colocar Deus em uma caixinha e estudar Deus. Não. Eu posso me aproximar desta razão, desse logos, desse entendimento, tá? Até as condições limitares da minha própria criação e assim entender quem é Deus e o motivo pelo que ele faz. Agora existem coisas ocultas que estão ocultas e permanecem ocultas, como aconteceu com Jó, e outras que nós vamos ver que nós podemos compreender. Bem, Deus opera de maneira racional e logicamente no terreno natural. Deus não pode contrariar as leis que ele mesmo criou. Por exemplo, a gravidade. Gravidade é um fenômeno físico que existe em qualquer canto do mundo, do universo, que impede que os corpos saiam, tá? Por exemplo, da Terra. Mas o avião consegue sair da Terra, uma ave, uma borboleta sai da Terra, voa, porque a gravidade não atrai esses corpos. Aí os físicos explicam, né, a biologia explica o motivo. Existe a aerodinâmica. A aerodinâmica consegue não quebrar e nem deixar com que a gravidade exista. Porque dentro do avião existe o mesmo fenômeno que ocorre na Terra. Tá? A inércia, a ação e reação, ou seja, a aerodinâmica consegue projetar sobre o espaço corpos em que a gravidade exista e assim consegue produzir o seu movimento. Aí você vai ver que existe ação e reação e tudo mais. Mas Deus, mesmo assim, as leis da física, por não serem quebradas, Deus comanda, governa e orienta essas forças do mundo físico. Você vê que Jesus, naquele caso, ele, quando está no mar revoltoso, ele diz assim: vento, cala-te. Então ele está comandando aquelas forças que estavam desorganizadas. Jesus não diz assim, pare de existir. Não diz isso. Ele diz, cala-te. Põe na tua organização original. Entendeu? Por exemplo, nós, assim, indo mais a fundo, nosso corpo envelhece por conta dos átomos. Os átomos e as células, tá? São duas coisas importantes para o envelhecimento. Se o átomo e as células começam a perder e a não multiplicar de maneira temporal rapidamente, nosso corpo perde células e átomos. E assim envelhecemos. E depois morremos. Tá? Dependendo do caso, morte natural, morte, né? Então, nesse caso. Então, Jó não compreendia as leis da física e queria que aquilo fosse alterado. Mas a ideia de Jó é que, aqui nessa lição, é que ele é humano, assim como eu e você, e poderia errar. Mas nesse caso, Jó não errou. Tá? Ele não vai amaldiçoar Deus, ele não vai abominar, ele não vai criar uma apostasia, como muitos têm feito hoje em dia. Hoje em dia nós temos pessoas com ótimas casas, com ótimos empregos, com ótimos cursos, tá? Com uma gama de seguidores, tá? E assim as pessoas chegam numa rádio, num jornal, numa televisão e tudo mais, e começam aí a dizer que a Bíblia não serve, a Bíblia não existe, Deus não existe, tá? Tudo bem está com ele está tudo está acontecendo de bem com ele. Mas se tivesse com sofrimento, a gente pode entender, não, ele está sofrendo, então ele está meio perdido nas ideias, mas não. No caso de Jó, não. Jó confessava a Deus na sua prosperidade e Jó ainda continuava confessando a Deus na sua desgraça, ainda que essa confissão não fosse 100% perfeita, tá? Que nós possamos aí compreender que podemos passar por provações, tá? Por exemplo, nós podemos, daqui a 10 anos, estou dando um exemplo, daqui a um ano ou daqui a alguns dias, podemos enfrentar um Estado totalitário, um Estado comunista, em que os cristãos, professos, verdadeiros cristãos, venham ser presos e mortos, mulheres venham ser estupradas, torturadas e mortas, crianças do mesmo jeito. O Estado totalitário é isso. É a citação de partidos socialistas
de esquerda, que dá origem ao socialismo, que ao criar sua hegemonia cultural, dá origem ao comunismo, criando um ditador e assim destruindo a fé judaico-cristã. E assim passaríamos por uma aprovação de tamanha proximidade com Jó. Mas Deus tem misericórdia em nossas vidas porque somos pecadores, falhos e pequenos. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, tá? Aperte o sininho para receber nossas notificações. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Forte abraço a todos.